Bom, seja bem-vindo, estou de volta. Vamos dar sequência no capítulo 8 e vamos ver mais duas polarizações nesse vídeo. A polarização do emissor e a polarização do seguidor de emissor. Então, a gente já viu esse circuito aqui quando a gente fez a análise CC. Vamos relembrar. Os capacitores eram circuitos abertos e a gente tinha esse bloco do meio aqui. Com a análise CC desse circuito do meio, a gente estabeleceu um ponto de operação para esse circuito. E a gente viu que esse resistor aqui, ele diminuiu o efeito da variação do beta com a temperatura ou com tolerância de fabricação. Agora, o que a gente vai fazer é a análise CA. A gente vai zerar a fonte CC, vai curto-circuitar os capacitores e vamos estabelecer um circuito equivalente para isso. É o que está aqui embaixo. E o resultado, a resposta final do circuito é a soma dessa resposta CA, com essa análise desse circuito que a gente está fazendo aqui embaixo, com a análise CC, com o ponto de operação. A soma dos dois, através do teorema da superposição, a gente obtém a resposta do circuito. Certo? Então vamos lá. A gente vai substituir o transistor pelo nosso modelo RE, é o que está aqui, e dessa vez o emissor não está aterrado. A gente tem um resistor aqui. Né? A gente está analisando a configuração sem desvio. Já já a gente vai ver a configuração com desvio, onde a gente vai ter um capacitor em paralelo aqui. E a gente vai ver o que acontece quando a gente tem isso. Então está aqui o nosso equivalente. A resistência RB, isso aqui foi zerado, portanto esse ponto está aterrado, o RB vai para o terra. A mesma coisa acontece com o RC na saída. E o RE está conectado ao nosso modelo aqui pela parte de baixo. Então vamos desenvolver agora as equações dos parâmetros, né? A impedância de entrada, impedância de saída, o ganho de corrente e o ganho de tensão. Aplicando a lei de Kirchhoff na entrada, aqui, né? A gente vai ter o seguinte. Entre esse ponto aqui e esse ponto, qual é a tensão que eu tenho aplicado? VI, a mesma tensão que eu tenho em RB. Então, VI é a soma da tensão nesse resistor com a soma da tensão nesse resistor do emissor aqui. É o que está dizendo aqui. São essas resistências percorridas pela corrente IB, essa daqui de cima, e a de baixo é pela corrente IE. Lembrando que IE vai ser beta mais 1 IB, aquela equação que a gente também já viu. É o que está aqui. IB beta RE, queda de tensão nesse resistor. IE, RE, queda de tensão nesse outro resistor aqui. Bom, vamos substituir o IE por beta mais 1 IB. Daí a gente coloca o IB em evidência e joga ele para o outro lado aqui. E a gente fica com VI sobre IB igual a beta RE, beta mais 1 R maiúsculo E. VI sobre IB é a impedância da base, tá certo? Então, a ZB. Então, essa é a equação da impedância na base. Beta RE, R minúsculo E, mais beta mais 1 vezes R maiúsculo E. Só que o beta, ele é muito maior do que 1. A gente tem visto aí valores 100, 150, 200, né? Então, mais 1, a gente pode considerar, então, só beta. Esquece esse mais 1 aqui. Daí põe o beta em evidência e a gente fica com essa equação mais simples. Agora vamos simplificar um pouquinho mais. A gente também viu que esse valor do R minúsculo E é um valorzinho muito pequenininho comparado com os outros resistores, né? Então, vamos considerar que ele é zero, uma outra simplificação, né? E a gente fica então com a impedância da base igual a beta R maiúsculo E. E quem é a impedância de entrada da configuração? Bom, isso aqui foi substituído por um resistor com o valor beta RE, por uma impedância, né, com o valor beta RE. Então, quem é a impedância de entrada? É o paralelo desse com esse.
Então é o RB em paralelo com o ZB, com a impedância que a gente achou aqui. Certo? Agora, quem vai ser o Z0, a impedância de saída? Aqui tem um detalhe. A gente não está considerando aqui o R0. Ele não está desenhado no circuito. A gente só tem o RC. Por que ele não está desenhado aqui? Ele vai trazer uma complicação desnecessária na dedução dessas equações e ele não tem efeito nenhum no resultado. O valor dele não tem efeito no resultado. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente isso. Então, por isso ele não está desenhado aqui. Ele não tem efeito no resultado. Logo, a impedância de saída quem é? É o próprio RC. A gente não está considerando o R0. Agora, vamos deduzir uma equação para o ganho de tensão. A gente viu, né, a gente sabe que a corrente na base é VI sobre ZB, a lei de Ohm, né? E quem vai ser a tensão de saída? Né? A tensão de saída é menos, porque a corrente I0 está ao contrário aqui, né? A nossa polaridade do resistor, menos I0 RC. Mas o I0 a gente sabe que é beta e B. Ele tem o mesmo valor da fonte de corrente aqui. Menos beta e B RC. Então a gente fica com menos beta, no lugar do IB, a gente põe isso aqui, ó. E aí a gente fica com menos beta VI ZB vezes RC. Joga o VI para o lado para baixo. V0 sobre VI, que é o ganho de tensão, fica igual a menos beta RC ZB. Certo? Aí a gente pode fazer aqui uma melhoria, né? Vamos substituir, então, no valor do ZB, o valor que a gente conhece aqui dessa equação, que vem dessa equação aqui, antes da gente fazer a simplificação, né? A gente substitui esse valor aqui embaixo, a gente vai cancelar o beta, né? O beta está multiplicando aqui, ele vai ficar aqui embaixo, a gente vai cancelar ele. E vai ficar RC, RE, mais R maiúsculo E. E se fizer o ZB igual a beta R minúsculo E, a gente fica só com isso aqui. Menos RC sobre RE. Certo? A gente pode fazer a mesma análise, lembrando que esse valor aqui é muito pequeno, né? Certo? É um outro jeito de enxergar isso. Esse valor é muito pequeno, então fica RC sobre RE. Ou substituir direto esse valor aqui. Aqui, né? Tá bom? Agora vamos ver o ganho de corrente. Para o ganho de corrente, como a gente sempre faz, a gente vai fazer um divisor de corrente no circuito de entrada. Então aqui no circuito de entrada vai ter um divisor de corrente. E a corrente na base ela vai ser RB sobre RB mais EB vezes a corrente total aqui que está entrando. Joga o II para baixo, e a gente fica com IB sobre II igual a RB mais EB. Lembrando, né, que o I0 é beta e B, I0 sobre IB é igual a beta. O ganho de corrente é I0 sobre II. A gente vai multiplicar em cima e embaixo por IB, é o que está feito aqui. E aí a gente tem IB sobre II, que é esse valor aqui, e a gente tem I0 sobre IB, que é o beta. Substituindo, a gente acha um ganho de corrente igual a beta RB sobre RB mais EB. E essa é aquela equação que a gente já conhece de longa data aí, que relaciona o ganho da corrente com o ganho de tensão. Tá certo? Agora, isso aqui é o que acontece com as equações na hora que a gente inclui o R0. Essa dedução, eu não estou fazendo a dedução, né? Mas é o que acontece quando acrescento o R0. Veja o monstro que fica a equação. Agora vamos para a realidade. A gente tem falado que o valor do R0 ele é grande quando comparado com o valor do RC, com o valor do RE. Tá certo? Então o que vai acontecer aqui? Ó? Esse monstrengo todo aqui
eu tenho uma parcelinha aqui que é RC dividido por R0. E a gente tem falado que o R0, comparado com o RC, ele é muito grande. O que acontece com essa parcela? Ela é quase zero, é um número muito pequenininho, né? Então a gente fica com praticamente beta mais 1 no numerador. E aqui embaixo vai acontecer a mesma coisa com esse RC mais RE. Comparado com R0, eles vão ser pequenos e eu vou ter praticamente 1. Então nós ficamos com praticamente beta mais 1 sobre 1, que é beta mais 1. Então como que ficou a equação no final? Beta RE, beta mais 1 vezes RE, que é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Aqui você leva em conta o valor do R0 e aqui você está fazendo as simplificações sem o R0, devido ao valor do R0. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. O Z0 ele é o RC em paralelo com o R0 mais um monte de coisa aqui. Quando a gente já fazia nos outros circuitos, né? RC em paralelo com o R0, a gente considerava o RC porque o RC era muito menor do que o R0. E numa associação em paralelo, prevalece o valor menor. Então, se R0 já era suficientemente grande, para Z0 ser igual a RC, imagine R0 mais alguma coisa. Piorou, né? Então, o Z0 ele é praticamente igual a RC. É o que a gente tem aqui, ó. Então não faz sentido, tá? Mas, se alguém quiser ser rigoroso, estão aí as equações. Tá certo? Mesma coisa para o ganho de tensão e ganho de corrente. Bom, como seria essa polarização com desvio? Então vamos lá. Vamos ter aqui aquele capacitor de desvio aqui. O que vai acontecer na nossa análise CA? Esse capacitor vai ser curto-circuitado e o RE vai sair do circuito. Não vai ter esse RE aqui. Então o circuito equivalente dele é o mesmo circuito equivalente que a gente tinha para a polarização fixa. Portanto, valem as equações da polarização fixa para a polarização do emissor com desvio. Por quê? Porque o circuito equivalente é o mesmo. Então as equações são as mesmas. Se você pegar um tipo desse, você pode aplicar as equações do vídeo passado para a polarização fixa. Nós vamos para a polarização fixa. Você pode usar aqui na polarização do emissor com desvio. Agora vamos ver a configuração do seguidor de emissor, que também é uma configuração que a gente já viu para a análise CC. Como eu disse anteriormente, todas essas configurações elas já foram vistas na análise CC. A gente está vendo agora a análise CA, porque o resultado final de resposta do circuito vai ser a soma dos dois. Certo? Então vamos lá. A saída desse circuito, perceba, ele não tem o RC, a gente não tem aquele resistor aqui, o RC, e a saída está no emissor. A saída está no emissor. Como é que vai ser o circuito equivalente dele? Essa parte aqui é igual ao do circuito anterior. Então, a gente tem o mesmo circuito equivalente, com a diferença que a gente não tem o RC. É essa a diferença do circuito equivalente dessa configuração para a configuração que a gente viu no quadro anterior. Certo? Então, o que vai acontecer? Da mesma forma, as equações da entrada são as mesmas. Porque, como eu disse, a gente manteve isso aqui igual. Então está tudo igual aqui. Agora vamos analisar a saída. A saída muda, porque a saída a gente não tem o RC, né? A saída vai mudar. E a gente também não está considerando aqui o R0. Tá certo? Da mesma maneira, pelo mesmo motivo. Então vamos lá. O IB, a gente sabe que é VI sobre ZB. E a corrente no emissor é beta mais 1 IB. No lugar do IB, a gente vai colocar VI sobre ZB. É o que está aqui. E no lugar do ZB, a gente vai botar essa equação aqui. Que é a equação sem simplificação, né? Está aqui. Agora, nós vamos dividir em cima e embaixo por beta mais 1. Fazendo isso, em cima fica só VI. Embaixo fica beta RE sobre beta mais 1. E aqui cancela, fica só o RE.
Lembrando que o beta mais 1 é praticamente beta, porque o valor do beta é muito grande, muito maior do que 1, né? Então, beta é 200, 201, não tem diferença, né? Então, quem vai ser a corrente no emissor? A corrente no emissor vai ser praticamente VI, Rzinho E, mais Rão E. Agora, para a gente poder enxergar o que está acontecendo, a gente vai fazer um circuito, né, uma representação gráfica, um circuito que represente essa equação aqui. Uma fonte de tensão e dois resistores em série, percorridos pela mesma corrente. É isso que está feito aqui. Então, esse diagrama ele representa essa equação. Vamos ver se é verdade. O IE ele está percorrendo os dois e eles estão em série. É o que está aqui. Vendo dessa ótica, quem é aqui a impedância Z0? Como que a gente determinava a impedância? A gente tirava o sinal de entrada, lembra disso aí, né? A gente tirava o sinal de entrada, a gente anulava essa fonte, e aí a gente enxergava a impedância. A hora que eu curto-circuitar essa fonte, o que eu enxergo daqui? R'E em paralelo com R'ão E. Esse é o Z0. É o que está aqui. Z0 igual a R'ão E em paralelo com Rzinho E. Só que, novamente, a gente vai cair na mesma situação que o RE ele é muito maior comparado com o Rzinho E. A gente sabe que esse valorzinho aqui é muito pequenininho. Então, qual é o valor que prevalece numa associação em paralelo? O menor valor. Então, a impedância de saída é o R'E. O que está escondido atrás dessa informação aqui? Essa configuração ela tem uma impedância de saída muito baixa, porque o R'E é um valor muito baixo. Tá certo? E a impedância de entrada, né? Você veja, ó, beta RE, que a gente viu que já dava um valor considerável, né? Mais beta mais 1 vezes RE. Quer dizer, esse valor aqui ele é muito grande. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma impedância de saída muito baixa, a gente tem uma impedância de entrada muito alta. Então, qual é a utilização para esse circuito aqui? Casamento de impedância. Devido a essa característica de alta impedância na entrada e baixa impedância na saída. Essa uma maneira de a gente utilizar esse circuito aí. Bom, vamos continuar aqui. Ganho de tensão. O V0, a gente fazendo o divisor de tensão, nessa figurinha aqui, quem vai ser a tensão na saída, né? É o RE, é o divisor de tensão desses dois resistores aqui. RE sobre RE mais RE vezes VI. É isso que está aqui. A gente passa o VI para esse lado e a gente tem o valor do ganho de tensão. Rão E, R'E mais Rão E. Esse é o valor do ganho de tensão. Agora, a gente sabe que esse valor é muito pequeno comparado com esse, então esse aqui pode ser zero, a gente pode considerar como zero, e a gente fica com Rão E sobre R'E. Rão E. Vai dar aproximadamente 1, né? Então você veja, ele tem uma alta impedância de entrada, uma baixa impedância de saída e o ganho unitário. Então ele transmite o mesmo sinal e em fase, né? Aqui a gente não tem o sinal de menos, né? A gente não tem o sinal de menos aqui, eles estão em fase. Né? Certo? A gente vai ver aqui, pode ver aqui que a circulação da corrente aqui, na nossa saída, a saída está aqui embaixo, a corrente, essa fonte de corrente faz uma corrente circular nesse sentido, então a gente está no sentido certinho aqui, ó, da queda de tensão quando passa pela resistência. Por isso não há inversão, não tem o sinal de menos que a gente carregou toda vez aí porque essa polaridade estava trocada, né? Não está acontecendo isso aqui. Ganho de corrente. Eu não deduzi a equação aqui, porque não tinha espaço, mas é uma dedução simples, né? A gente vai fazer sempre daquele mesmo jeito. Você chegar nessa equação aqui, ó, beta RB, RB mais ZB. E aqui é aquela equação que a gente sempre usa para relacionar o ganho de corrente com o ganho de tensão. Certo? E novamente o efeito do R0, né?
Então está aqui, se a gente coloca o R0, a equação fica mais difícil. E a gente vê aqui que não tem diferença nenhuma, né? Se eu botar o R0, que ele é muito maior, né? Ele tem um valor comparativo muito maior do que o Rzão-E, isso aqui vai para quase zero, então ficou isso aqui dividido por 1. E a gente ficou com essa equação aqui. Ó. Então, é uma complicação desnecessária. Né? Só eu escrevi aqui, faça R0 maior do que 10RE e veja o que acontece. Certo? Mas se alguém quiser, a equação está aí. Tá bom? Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui e a gente volta no próximo vídeo já com exercícios desses 2 vídeos anteriores que a gente fez. Tá bom? Então peço a você que se inscreva no canal, que compartilhe e que deixe o seu comentário e o seu joinha aí. Tá bom? Vejo você no próximo vídeo.